Olá, meus irmãos. Hoje é quarta-feira, dia 29 de abril do ano de 2020. E nessa quarta-feira, que é um dia em que nós estaríamos reunidos em culto, eu gostaria de brevemente trazer uma meditação para a sua vida, para que você possa ter a sua esperança alimentada pelo Senhor. A Bíblia nos diz, em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e versículo 2: Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Verso 2: Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão estas bênçãos. Você já pensou em se tornar um alvo das bênçãos do Senhor? Já pensou em se transformar num imã para as bênçãos do Senhor? Tem muita gente por aí correndo atrás da bênção do Senhor. Mas a Bíblia nos ensina que exatamente é o contrário que acontece. É a bênção do Senhor que corre atrás de nós. E ela não apenas corre, ela nos alcança. Todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Será que seria o caso de revermos aquele hino, Quero Ser um Vaso de Bênção, para escrevermos Quero ser um alvo de bênçãos, hein? Acho que o pastor Dimas me mata depois que ele ouvir essa. Brincadeira, pastor Dimas, eu não vou mexer com o hino, não. Mas a Bíblia assim nos diz. Aqui, o que está acontecendo nesse capítulo? Deuteronômio é o último livro do Pentateuco, o último livro escrito por Moisés. E ao final de Deuteronômio morre Moisés, sobe Josué como novo líder, se ergue como novo líder, e Josué vai conquistar a terra prometida. Portanto, eles estão aqui, o povo de Israel está, após 40 anos de um longo deserto, às portas da terra prometida. E o Senhor, ao longo desses 40 anos, deu toda a sua lei, deu todas as suas ordens, ordenou a bênção e coloca diante do povo agora, aqui no capítulo 28 de Deuteronômio, uma situação em que ele apresenta dois caminhos: o caminho da bênção e o caminho da maldição. A bênção está decretada aqui no capítulo 28, do 1 até o 14. E a partir do verso 15, tudo aquilo que seria bênção, no caso de cumprimento dos mandamentos, no caso de ouvir a voz do Senhor, tudo aquilo vai se transformar em maldição. Ou seja, há aqui uma bifurcação. Com Deus não há terceira via, não há terceiro caminho, não. Ou é bênção ou é maldição. E muita gente, eu tenho ouvido falar de muita gente que está buscando o caminho da maldição hoje. Tem muita gente por aí que está buscando nas igrejas, nas religiões, a bênção de Deus. Mas ninguém pode buscar a bênção de Deus sem cumprir exatamente o que está dito aqui. Ouvir a voz do Senhor. E onde é que nós ouvimos a voz do Senhor? Aqui, na palavra de Deus. E cumprir os seus mandamentos, que da mesma forma estão escritos aqui na Bíblia. E muita gente erra, muita gente não está atinando com o caminho da vida porque não se preocupa em conhecer a Bíblia, não se preocupa em conhecer o Senhor e saber qual é a sua vontade. Há muita gente rebelde, eu tenho ouvido, estou preocupado, eu tenho ouvido de alguns amigos que pessoas estão fazendo festas. Pessoas estão fazendo festas, estão reunindo 20, 30 pessoas, inclusive crianças, para celebrar durante essa quarentena. Mais de uma pessoa já me falou. E eu já soube de 2 que morreram. Porque estavam levando a quarentena
assim, dessa maneira livre. Ah, quarentena, que bobagem, é só uma gripezinha, é por aí. Querido, querida, entenda. Esses que chegaram aos meus ouvidos morreram porque deixaram de cumprir as ordens dadas pelo homem, pelo prefeito, pelas autoridades sanitárias, pelo governador do estado. Que dizer daqueles que deixam de cumprir a vontade de Deus, a ordem de Deus para a sua vida? Deuteronômio 28 nos ensina isso. Deuteronômio 28 nos ensina que nós temos que buscar e que nós temos que cumprir aquilo que o Senhor fala. Ah, pastor, mas como é que eu vou fazer isso? Mais do que eu já faço? Olha, tem gente que está aproveitando essa quarentena para fazer, sabe o quê? Estão fazendo maratona de seriado. Pega a Netflix e fica lá no seriado direto, um episódio após o outro. Esse tempo poderia estar sendo investido na leitura e na meditação da palavra de Deus. Tem gente que não tem Netflix, mas está lá na TV por assinatura o dia inteiro. Vê documentário, vê bobagem, vê Big Brother, hein? Essa semana eu estava dormindo, estava lendo na rede, lá em casa, e aí de repente era meia-noite 15 mais ou menos, uma gritaria, parecia gol de final de Copa do Mundo. Falei, o que aconteceu essa hora da noite? Depois eu me liguei que eu tinha visto no jornal que eles haviam anunciado que era a final do Big Brother. Parecia ali na minha vizinhança que era a final de um campeonato. As pessoas ficam até a tarde da noite, dias a fio, meses a fio, né, seguindo o Big Brother. Outros estão preocupados em conhecer os fatos, em saber melhor sobre as coisas, então estão passando o tempo assistindo o telejornal, buscando informações, passa o dia na CNN, passa o dia no Record News ou na Globo News. Para com isso. Não invista seu tempo tanto nessas coisas. Essas coisas só vão te gerar estresse, cansaço, fadiga, preocupação. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Ele tudo fará. Nunca se esqueça disso. Tá? E tem gente que está gastando seu tempo em tantas outras coisas. Seria o tempo, seria o momento de investir na família, de investir nas amizades, de investir em conhecer o Senhor e fazer a sua vontade, investir em telefonar para os irmãos da igreja, investir em falar de Jesus para quem não conhece. Você sabe, aquele teu amigo, aquele teu parente, aquele teu conhecido. É o tempo de espalhar a palavra de Deus. É tempo, como diz aqui Deuteronômio, de atentamente ouvir a voz de Deus e cumprir os seus mandamentos. Portanto, nossa meditação para hoje é a seguinte: torne-se um alvo de bênção. Torne-se uma pessoa que não vai correr atrás da bênção, mas uma pessoa que faz a vontade de Deus, que busca aquilo que o Senhor tem, que busca o Senhor com coração íntegro, com 100% de vontade de buscar e servir ao Senhor. E aí você não vai precisar correr atrás das bênçãos, porque as bênçãos virão sobre ti. E eu já tenho ouvido na nossa igreja, de alguns irmãos, alguns testemunhos deliciosos, maravilhosos, que com certeza a gente vai ouvir depois também, quando estiver junto, lá aqui na igreja. Tá bom, meus irmãos? Que o Senhor te abençoe, busque ao Senhor, ore ao Senhor, invista agora um tempo na leitura da palavra de Deus e na oração. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida e a sua família também. Uma boa quarta-feira.